Olá, amigo. Vamos a mais uma dica para a prova da OAB, para o exame de ordem. Dica de processo penal. Estamos trabalhando dicas de processo penal sobre pontos que eu considero relevantes, pontos que podem ser perguntados a você. Então eu separei de todo o processo penal algumas dicas para apresentar para você uma por dia, conforme prometido, tá certo? Então vamos lá, a dica de hoje. Estou falando do artigo 20, do sigilo. Será que depois da Constituição de 88, o inquérito pode ser sigiloso? A resposta é sim. Uma das características do inquérito policial é justamente o sigilo das investigações. Isso é muito importante. O inquérito, muitas vezes, o sigilo que envolve a investigação policial é que permite alguma eficiência na busca por resultados. Então, se eu tenho dificuldade, depois de múltiplas investigações, de tentar apurar algum fato novo, elucidativo, para me fornecer dados relacionados tanto à materialidade quanto à autoria. Então, nesse caso, por exemplo, há um pedido de interceptação telefônica para o magistrado. O juiz, com base na lei de interceptação, defere. E, obviamente, que a pessoa que está sendo investigada, ela não pode saber disso, porque senão, no momento em que ela fala ao telefone com alguém, ela não vai se comprometer. E a ideia é justamente descobrir se, durante as conversas telefônicas, ela acaba deixando escapar alguma informação útil para a investigação. Esse é só um exemplo do porquê o inquérito precisa ser sigiloso. Então, se perguntarem para você, é característica do inquérito policial, 2 pontos, nas alternativas, uma delas for ser sigiloso, você pode marcar ela como correta. Isso está no artigo 20 do Código de Processo Penal. Então, você pode perguntar o seguinte, e esse sigilo, professor, qual é o limite desse sigilo? E a lei diz, o sigilo necessário à elucidação do fato ou pelo interesse da sociedade. Então, são cláusulas gerais, abertas, que dão margem a uma interpretação ampliativa, mas que, na verdade, trabalhe com a questão da necessidade, tá? Então, é um sigilo suportável para a necessidade das investigações. Ou seja, se a autoridade policial, diante de sua investigação, que está presidindo do inquérito policial, ele diz, isso aqui é sigiloso, tá, gente? Vamos trabalhar sem avisar ninguém para ver se a gente descobre alguma coisa útil. Então, é possível ele fazer isso? É perfeitamente possível. Está na lei. A lei ampara esse sigilo do inquérito policial no artigo 20 do CPP. No parágrafo único desse artigo 20, para fechar aqui a nossa dica de hoje, nós temos uma novidade legislativa de 2012. Preste atenção que isso pode cair. Estou falando da Lei 12.681 de 2012. O que mudou no CPP em relação a isso? Esse parágrafo único diz assim, nos atestados de antecedente que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar, no atestado de antecedente, quaisquer anotações referentes à instauração de inquéritos contra os requerentes. Então, o que ele está falando aqui para você é o seguinte, inquérito policial em andamento não é antecedente criminal. Repito, inquérito policial em andamento não é antecedente criminal. Guarde essa regra, ela é muito importante, porque se o juiz prejudicar a situação do seu cliente, agravando a pena por maus antecedentes, e aí, no momento de consultar quais seriam esses maus antecedentes, você descobre que são apenas inquéritos policiais em andamento, você já sabe que inquérito policial em andamento não é mau antecedente. E a prova, fundamentação legal disso é justamente o parágrafo único do artigo 20, que proíbe a autoridade policial de inserir no atestado de antecedente inquéritos em andamento. Então, a dica, resumindo a nossa dica aqui de hoje, o inquérito policial pode ser sigiloso? Sim. Isso é constitucional?
Sim. O que eu não posso colocar no atestado de antecedentes solicitado pelo Estado? Inquéritos policiais em andamento. Por quê? Porque eles não são maus antecedentes. Era isso.